Salve, rapaziada rubro-negra, seja bem-vindo ao canal SR Plá e vamos ver o trabalho dos antes. Elias Júnior com dor de cotovelo, querendo diminuir o trabalho do Felipe Luiz, e o Flamengo incomoda muito esse cara. Tem um trecho aqui do Show do Esporte, hoje domingo, e a repercussão da nossa vitória e assumimos a liderança. Segue o líder até esse momento. Créditos de imagem ao Show do Esporte, grupo Band, link abaixo na descrição. E vamos lá, mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Se você não for inscrito, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, né? Porque o vídeo tá daquele jeito. E vamos conferir, porque esse anti tenta diminuir o serviço do Felipe Luiz. A Glenda deve passar poucas e boas com esse cara, viu? E o nosso Flamengo é isso. Somos muito grandes, tudo que a gente faz é bem acentuado. Bora lá, conferir. E no Maracanã, o Flamengo resolveu a vida contra o Bahia em menos de 10 minutos. Ele, sempre ele, Arrascaeta. Gente, o que impressionante a Arrascaeta, né? Arrascaeta, artilheiro do campeonato com 7 gols, garantiu mais 3 pontos ao rubro-negro e a liderança provisória. Tem jogo do Palmeiras ainda, do campeonato, ao lado do Bragantino. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0 aqui no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que contou com um pouco mais de 62 mil torcedores. O Flamengo, então, que volta a vencer depois de 2 partidas, tinha perdido para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e também empatado com o Central Córdoba no meio da semana pela Libertadores. O Flamengo entrou para esse jogo contra o Bahia muito superior, dominando as ações da partida, e o primeiro gol saiu logo aos 7 minutos, depois de um cruzamento de Michael. Arrascaeta completou de cabeça para o fundo do gol. Na segunda etapa, o Flamengo voltou com menos intensidade, mas teve chances de marcar, com Luiz Araújo, que teve um gol anulado pelo VAR por conta de impedimento. Depois, o camisa 7 soltou uma bomba na trave, no rebote o Cebolinha também chutou, e ali no bate-rebate dentro da área, o Alacian e Pedro também tentaram, mas ficou melhor para a defesa dos baianos. Uma preocupação para o técnico Felipe Luiz para o clássico contra o Botafogo no próximo fim de semana é que não poderá contar com Gerson, que foi expulso nesse jogo de hoje por conta de uma dura falta em Eric Pulga, então cumpre suspensão automática. Além do Gerson, Alan e também Pulgar saíram lesionados no primeiro tempo dessa partida contra o Bahia, os dois sentindo dores na posterior da coxa direita. Hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Uma pena não conseguir um resultado melhor. Eu acho que o time suportou bem a pressão do começo do jogo, com a exceção do lance do gol, que um descuido. E na fase final do jogo poderíamos ter tido um resultado melhor. Uma pena, a gente pela primeira vez na temporada perde 2 jogos consecutivos, mas eu acho que se nós tínhamos uma chance, nós temos que arriscar na quarta-feira, tentar ter jogadores em melhores condições e também dar minutagem para esses jogadores que jogaram hoje para estar prontos para uma necessidade, para entrar no campo de jogo, seja na quarta ou seja no domingo. Impressionante, Rogério, você não tem uma sina, né, com o Flamengo. Não ganha do Flamengo. Ele não consegue ganhar do Flamengo de jeito nenhum, gente. 16 jogos, não consegue ganhar do Flamengo, ele foi cara. Não brasileiro comandando o Flamengo. 16 derrotas, 16 jogos, 16 derrotas. Ele não consegue ganhar do Flamengo. Agora, a qualidade do Arrascaeta, que não perde uma chance sequer. Se ele tem chance, ele vai lá e marca. Não é verdade? Os últimos 4 jogos com gol do Arrascaeta. São algumas coisas que são interessantes, né? Primeiro que não é porque o Rogério perdeu 2 jogos seguidos que eu vou tirar o comentário elogioso que eu fiz ao Rogério na semana passada. O Rogério está evoluindo muito como treinador e ele está entendendo como é que é o mundo real. O mundo real é de você ficar incomodado quando o seu jogador falha, mas você não pode ir com sarrafo no seu jogador quando ele falha, porque esse mesmo cara que falhou hoje, amanhã vai te dar uma vitória histórica. Amanhã vai fazer um gol que ele vai driblar
2, você não teve mérito nenhum, porque você não treinou jogada com ele, ele dribla 2, encontra o parceiro sozinho e faz a melhor assistência ou chuta no gol da melhor maneira que ele poderia chutar e te dá uma vitória que você não teve muita contribuição para essa vitória. Então, o treinador tem que ter muito esse equilíbrio, muito essa ideia de que, olha, calma quando você vai criticar, respira quando você vai elogiar, mas entenda que estes são os caras que vão te fazer perder ou vão te fazer ganhar. E isso o treinador tem que saber, esse é o primeiro ponto e a primeira lição que qualquer treinador inteligente tem que aprender. Esses caras que ali estão vão me fazer perder e vão me fazer ganhar. Outra coisa, o Felipe Luiz agora descobriu o mundo real, né? Então é interessante que o mundo real não é o mundo que por acaso você tem o melhor elenco sul-americano. Ó a cutucada em mim. Por acaso você tem o melhor elenco sul-americano e que você vai nadar de braçada porque tem o melhor elenco sul-americano. Você disputa um campeonato duro, você disputa um campeonato apertado, você disputa um campeonato... O Flamengo vai jogar em Mirassol e vai ter dificuldade para ganhar do Mirassol, mesmo sendo o Flamengo. Então você tem que saber que o mundo real é esse e ele vai deixar de ser estagiário porque ele é um treinador estagiário. Mas ele está sabendo e ele fala, ele põe isso para fora. É um treinador estagiário. Inclusive, nessa coletiva aqui, ele elogiou bastante o time do Cruzeiro. Ele falou assim, vocês estão falando do Flamengo, estão falando do Flamengo, estão cobrando... Não, eu tô falando... Não, na coletiva, depois desse jogo aqui, né, obviamente que ele foi cobrado pelos últimos resultados, né? Então, o Flamengo ganha, mas não traz consistência. E aí ele foi e falou assim, do último jogo, que foi o jogo, né, antes do jogo do meio da semana da Libertadores, pelo Brasileirão, que foi contra o Cruzeiro, que o Flamengo perdeu. Ele falou, vocês estão falando do Flamengo, mas eu gostaria de falar do Cruzeiro. Eu gostaria de enaltecer o jogo que o Cruzeiro fez contra a gente, né, com a casa cheia, dificultando o jogo do Flamengo e etc e tal. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz, obviamente, eu concordo com você, ele é um estagiário, né, porque ele começou como técnico profissional agora, dirigindo um Flamengo que é uma potência, e ele mesmo disse na coletiva ontem, dizendo, o Flamengo é isso aí, tudo acontece aqui no Flamengo, você é cobrado 100% o tempo inteiro. Eu acho que ele está aprendendo. Está aprendendo, mas ainda você aprende. Então lembra de uma coisa, você entra na escola e você já entra aprendendo. Você está no primeiro ano, você entra aprendendo. Agora, é fato que o cara que está se formando, lá no meu tempo era no colegial, agora é ensino médio. O cara está se formando no ensino médio, ele aprendeu mais do que o cara que está no 5º ano. Total. Ele aprendeu mais, concorda? Total. Então não tem jeito de você atropelar. O Rogério degraus. tem mais estrada que o Felipe Luiz como técnico. O Rogério tem mais estrada do que o Felipe Luiz, o Thiago Carpini tem mais estrada do que o Felipe Luiz, e aí não adianta. Elia fala coisas que são polêmicas para chamar a atenção. Não, eu falo aquilo que eu acredito. O Felipe Luiz, o meu incômodo em relação ao Felipe Luiz, treinador, sempre foi o fato de que o Felipe Luiz assume o Flamengo, tem 6, 7, 8 resultados positivos e de repente ele vira candidato por conta dos meus colegas, das minhas colegas, ele vira candidato a comandar a seleção brasileira. O que eu achei um absurdo. Mas ele mesmo, olha só, pra você ver, você vê a consciência do Felipe Luiz, né? Ele mesmo falou exatamente isso. O Flamengo é tão forte, é tão potente, que aqui é assim, se você começa a ganhar, você é técnico da seleção brasileira. Se você começa a perder, você não serve pra nada. Você vê. E é isso que você tá falando. Não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, o Felipe Luiz, ele pode ficar incomodado comigo, mas ele sabe que eu tô falando a verdade. Felipe Luiz ainda é um estagiário treinador. E ele precisa entender que, como estagiário, ele vai ter degraus. O americano fala step by step, ou seja, degrau por degrau. Não adianta você galgar o 3º degrau e achar que 2 jogos você vai estar no 20º. Não, você precisa de espaço, você precisa de tempo, e ele vai, porque ele academicamente é preparado, entrega muito, trabalha muito, ele vai chegar lá, mas demanda um tempo. E enquanto esse tempo não chega, nós não podemos ficar endeusando o Felipe Luiz, porque ele ganhou 3 jogos seguidos. A gente não pode achar que o Felipe Luiz é o melhor candidato para ser treinador da seleção brasileira. E outra, ele vai entender e talvez entenda duras penas, e você vai lembrar do que eu estou falando hoje, nesse dia 11 de maio. Hoje, no dia 11 de maio, eu espero que não.
porque eu acho que o Felipe é um baita de um caráter, um baita de um cara preparado academicamente, que trabalha muito e que não merece perder esse emprego que ele tem no Flamengo. Mas talvez... Libertadores. Ele tenha que perder esse emprego. Talvez ele tenha que perder esse emprego e às vezes vai perder esse emprego para entender como é que é o mundo real. Para entender que, olha, para eu deixar de ser estagiário e virar um treinador de grande potencial, eu vou ter que comandar o Juventude, eu vou ter que comandar o Mirassol, eu vou ter que comandar o Esporte Clube do Recife e vou ter que mostrar para esses caras que eu sei o tamanho do esporte, que eu sei o tamanho do Juventude e que eu vou comandar esse time e dentro das possibilidades dele eu vou chegar no melhor resultado. E talvez isso aconteça. Por enquanto, a gente pode deixar o Felipe Luiz ali, onde Pode ele tá? deixar ele ali, pode deixar ele ali. Deixa aí o Felipe Luiz, não é verdade? Deixa. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que tem uma prova enorme que vai ser a Libertadores. A Libertadores é importante para o Flamengo, o torcedor sabe disso, a direção sabe disso, o Felipe Luiz sabe disso e os jogadores também. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dois jogos. Imagina o Flamengo fora da Libertadores. Então, onde o Flamengo precisa ganhar os 2 próximos jogos e ainda talvez depende de saldo de gols, ou seja, precisa ganhar goleando para ver o que acontece depois de 2 jogos. Bom, deixa eu só completar um negocinho aqui. A Arrascaeta é impressionante. Dos últimos 10 jogos, são 8 gols e 3 assistências. Bem, pessoal, é isso aí. Os antes, eles estão aí para fazer o trabalho dele. Na realidade é essa. Porque, o Flamengo deve incomodar muito esse Elias Júnior. A vitória, o trabalho do Felipe Luiz, ele tenta apequenar, deixar menor, sempre diminuir tudo com relação ao Flamengo. Esse cara tem problema. Eu acho que lá na casa dele, no quarto dele, deve ter um pôster assim do Flamengo e um monte de tipo voodoo de alguma coisa, prego, agulha. Porque não é possível, cara. A gente assume a liderança, ganha, fez o básico, jogou daquele jeito, pensando na Libertadores, diminuindo o ritmo para resguardar a energia e se precaver, lógico, né? Pensando na Libertadores, e foi o suficiente pra gente assumir a ponta, porque o Bragantino empatou com o Grêmio lá no Sul e a gente continuou lá, porque nosso saldo é muito alto. E ele mesmo assim quer diminuir o trabalho do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz não era, é muito fácil estar na frente do Flamengo, tinha que ir pra um time menor e papapá, aquela mesma historinha. Cara, e a base do Flamengo, sub-17, sub-19, sub-20, todos que o Felipe Luiz passou para chegar aí. Ele não caiu à toa de paraquedas, cara. O cara foi campeão em todas as categorias que ele passou, o Felipe Luiz. Ele foi campeão mundial de clubes com o Flamengo. E ele quer o que mais? Ele tá certo, ele tem que fazer o papel dele, ele tem que sempre menosprezar, diminuir. Pra tentar, mas porque o Flamengo é grande, incomoda muito, incomoda demais. Nosso Flamengo é isso aí, cara, e ele só vai continuar. À medida que eles fazem isso, vai aumentar mais ainda o incômodo dos antes. A realidade é essa, porque o Flamengo tem um técnico e o Felipe Luiz vai ficar até não poder mais. Ele tem que ficar mesmo na frente e calar esses antes, porque eles vão estar aí sempre. Para com isso, o Flamengo tá ótimo e o Felipe tá de parabéns, soube reconhecer. A Glenda falou que ele reconheceu o trabalho do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou bem, a gente deixou a desejar, a verdade foi essa. E a gente tem que passar por isso, é uma fase, e a fase é agora. E estamos em fase, estamos em crise, passando dificuldade, chama Rogério Ceni. Cara, eu tenho muito respeito pelo Rogério Ceni por tudo, como jogador e agora como técnico, porque ele soube vir lá de baixo. Começou que nem o Felipe Luiz, começou logo no time dele, né, que ele se aposentou no São Paulo, só que lá o pessoal queimaram ele, e escorraçaram ele. O Felipe Luiz não, pelo contrário, ele tá sendo abraçado, e a nação, a gente tem que abraçar mais ainda ele se sentir à vontade para poder trabalhar e desenvolver o trampo dele. A verdade é isso. E o Rogério Ceni, ele galgou isso aí que o Elias está falando. É que o Elias queria que o Felipe Luiz passasse por isso e voltasse para um time pequeno, Fortaleza, Cruzeiro. O Cruzeiro, que o Rogério Ceni pegou, tava daquele jeito, devendo tudo. Aí teve um montinho dos jogadores contra ele. O Thiago Neves em companhia ali, comandava e tudo mais. Ele quer que o Felipe Luiz passe por isso. O que o Carpini tá passando também. Para com isso. Nós somos muito grande, cara. Tá certo, Felipe. Tá de parabéns, Felipe.
reconhece e vamos dar a volta por cima, ó, aqui, beleza? É isso aí, pessoal, o vídeo é esse. Se gostou, já meta aquele dedo no like para ajudar a gente e se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente, se você não for inscrito, lógico, né? Ative o sininho de notificações, receber todos os nossos trabalhos e compartilha com a geral. Vamos deixar esse Elias Júnior muito menor, porque ele tá tentando crescer com o nosso Flamengo. Nosso Flamengo, todo mundo quer andar na aba dele para crescer. A verdade é essa. Compartilha, comenta e vamos interagir. É isso aí. Tamo junto. Saudações rubro-negra.